Olá, minha irmã, olá, meu irmão, muita paz e muita alegria para você. Está começando mais um programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Que bom estarmos juntos em mais um dia. É sinal de que o Senhor nos agraciou com a sua graça, com a sua bênção, e aqui estamos para bendizer por todas as maravilhas que Ele faz em nossa vida. No início desse programa eu quero compartilhar com você um pensamento de São Jerônimo, o grande São Jerônimo, tradutor da Sagrada Escritura. Ele nos diz o seguinte: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Escritura, Deus fala conosco. A cada dia Ele nos dá uma oportunidade especial para ouvirmos a sua palavra, para deixar que ela caia em nosso coração e produza os frutos necessários. Seja aqui no programa Pai Eterno, participando da celebração eucarística, da celebração da palavra, na nossa oração pessoal, o Pai sempre nos alimenta. E hoje, mais uma vez, Ele quer nos alimentar. Por isso, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa que está só começando e nós vamos viver muitas coisas boas juntos aqui. Eu, você e, claro, a Vanessa Lobo, minha companheira de todos os dias, que já está aqui também, preparada para nós iniciarmos o nosso programa. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcos Túlio. Bom dia para você que é a nossa companhia todas as manhãs aqui no programa Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E já estou acompanhando aqui, Marcos, centenas de pessoas já estão nos acompanhando ao vivo pelo facebook.com/TV Pai Eterno, também pelo youtube.com/Pai Eterno. Quer mandar a sua intenção para a gente rezar juntos hoje, nessa manhã? Procura o post de hoje, tem um ipê amarelo lindo, né? Vamos falar sobre o meio ambiente, especial sobre o Cerrado hoje. Deixa lá a sua intenção que nós vamos rezar juntos. O nosso Instagram é @TV Pai Eterno, tudo junto. Estou aguardando a sua participação. Isso mesmo, Vanessa. O ipê, essa árvore que tem uma mística também muito bonita. O ipê que floresce nesse tempo tão adverso, esse tempo seco, em que a maioria das flores não florescem. E ele está ali, resiste. E é uma inspiração para nós, para resistirmos às adversidades, às securas e à aridez da nossa vida. Hoje, 11 de setembro, é o dia do Cerrado. Este bioma tão especial, o bioma ao qual nós estamos inseridos aqui no centro-oeste do Brasil e que é o tema do Santo Café de hoje, no qual eu recebo o ambientalista cristão Paulo de Souza Neto. Eu espero você para o Santo Café aqui no decurso do nosso programa. Mas agora é momento da nossa oração inicial. É momento de nós nos aproximarmos aqui da nossa capela e juntos elevarmos o nosso coração ao Pai Eterno. Por isso eu quero convidar você também aí na sua casa, ou se você estiver rezando conosco no seu ambiente de trabalho, que você eleve o seu pensamento ao Pai. Se puder, acenda também a sua vela no seu oratório, na sua capelinha, no seu cantinho de oração, para que a certeza da fé esteja sempre presente em nós, para que a certeza da esperança nos guie no caminho, para que a certeza da caridade nos impulsione sempre a olhar para os nossos irmãos. Vamos rezar juntos então a nossa oração. Coloque a mão no seu coração e reze em pensamento junto comigo. Pai eterno e Senhor de misericórdia, tudo criaste com a tua palavra. Com a tua sabedoria, formaste o homem para dominar as criaturas que fizeste, para governar o mundo com santidade e justiça, e exercer o julgamento com retidão de alma. Concede-me a sabedoria que está entronizada ao teu lado, e não me excluas do número dos teus filhos. Eu sou teu servo, homem fraco e de vida breve, incapaz de compreender as justiças e as leis. Mesmo que alguém fosse o mais perfeito dos homens, se lhe faltasse a sabedoria que provém de ti, ele de nada valeria. Dá-me a sabedoria do céu, para que ela me acompanhe
e participe dos meus trabalhos e me ensine o que é agradável a Ti. Amém. Que assim seja a nossa vivência de fé, a nossa escuta da palavra, como São Jerônimo nos ensinou. Por isso, agora eu convido você a tomar a Bíblia, Palavra de Deus, Sagrada Escritura. Vamos abrir no livro de Salmos, hoje meditando o Salmo 84. Com a igreja nós proclamamos: quão amável, ó Senhor, é vossa casa. É o refrão do Salmo de hoje. O Salmo 84, que nós vamos proclamar, a partir do versículo 3º. Minha alma sente saudade e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha um ninho para si, onde põe os seus filhotes. Os teus altares, Javé dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, eles te louvam para sempre. Felizes os homens que encontram sua força em ti e em seus corações guardam as romarias. E encerrando com o versículo 12 do Salmo 84. Porque Javé é sol e escudo, Deus dá favor e glória. Javé não nega nenhum bem aos que andam na integridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Salmo 84 vem acender ou reacender, manter firme a chama da confiança em nosso coração. Nós que cremos no amor do Pai eterno por cada um de nós. Este amor tão imenso e que nos faz seguir sempre no caminho da paz. Javé é sol e escudo. Ele nos aquece diante da frieza da nossa vida, que muitas vezes nós somos acometidos por isso nas nossas relações, ou diante do frio que nós passamos, do escuro que nós passamos. Ele é o sol que nos ilumina, que aquece e que nos ilumina. E é o nosso escudo, é nossa proteção. O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. E nós não precisamos de procurar outro lugar para nos abrigar senão nele. É dele e somente nele que nós encontraremos a força verdadeira para enfrentar as dificuldades do nosso caminho. Por isso, minha irmã, meu irmão, você que reza comigo nesta manhã, se o seu coração está atribulado, retome este salmo, Salmo 84, e deixe que esta palavra caia fecunda no seu coração. Não sou eu que estou lhe falando, é o próprio Deus. Como São Jerônimo nos disse, na frase, no pensamento do início deste programa, quando nós lemos as Escrituras, é Deus quem nos fala. Então deixe que Deus, o nosso amado Pai eterno, fale ao seu coração nesse dia. Amém. E agora nós vamos conhecer a história daqueles que também ouviram a palavra de Deus e a colocaram em prática. É momento do santo do dia. Estou sem o... Hoje, dia 11 de setembro, é dia dos santos Proto e Jacinto, irmãos e mártires. Estes dois mártires foram queimados vivos pelo ano de 257, durante a grande perseguição de Valeriano. Ambos eram escravos, e consta que foi devido ao apostolado deles que Eugênia, uma adolescente da nobreza, abraçou a fé, e por isso foi martirizada sob o mesmo imperador. Um fato importante na história destes santos é que os poucos ossos que escaparam às chamas, já que eles foram queimados, foram envoltos pelos cristãos daquela época em fino tecido e colocado no cemitério de Santo Hermes, na antiga Via Salária, em Roma. Como este lugar tinha se tornado inacessível,
O Papa, São Dámaso, facilitou o acesso dos fiéis para venerarem os santos, mandando desobstruir a passagem e construir uma escada que desse acesso ao túmulo. No epitáfio, na lápide, escrita pelo próprio Papa, Proto e Jacinto são chamados irmãos. O Papa Leão IV transferiu os ossos de vários mártires romanos para igrejas de Roma, mas nessa ocasião, apenas o túmulo de São Proto foi encontrado e seus ossos transferidos para a igreja de São Salvador. Em 1845, depois de muitas pesquisas nas catacumbas, o túmulo de São Jacinto foi descoberto no lugar original, nas catacumbas de São Hermes. Era um pequeno nicho quadrado no qual estavam as cinzas e pedaços de ossos queimados, envoltos em restos de preciosos tecidos. E ainda ali a inscrição original. Sepultado no 3º dos idos de setembro, Jacinto, Marte. Que nós, ao contemplarmos a vida dos santos Proto e Jacinto, estejamos com o coração aberto para acolher a vontade do Pai e, se preciso, dar a vida por ele. Vamos juntos, então, rezar a oração pedindo a intercessão dos santos de hoje. Suas mãos elevadas para o céu, para que o nosso pedido, o nosso clamor, toque o coração de Deus. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, olhai para o sacrifício e para o sangue que os vossos bem-aventurados mártires, Proto e Jacinto, derramaram testemunhando seu amor, fé e fidelidade a vós e à vossa Santa Igreja Católica. Concedei a nós que invocamos sua intercessão e proteção, que do céu nos alcancem a mesma fé e a mesma caridade que os inflamava. Amém. Santos Proto e Jacinto, rogai por nós. O testemunho dos santos, especialmente dos mártires, sustenta a nossa missão, rega a nossa fé e nos faz acreditar sempre, não é, Vanessa, que o Pai Eterno está sempre conosco, está olhando por nós e acolhe aquelas intenções que nós aqui apresentamos. É verdade, o Pai Eterno quer acolher todas as intenções do seu coração, todas as intenções que você apresentou para nós nas redes sociais. E eu quero rezar nesse momento pela Tânia, que pede que o Senhor restaure neste momento a vida do Luiz, que está lá em Portugal e que vai passar por uma cirurgia no miocárdio. Clamamos agora toda a proteção do Pai Eterno para a vida do Luiz. Também pelo José Francisco de Oliveira, que é de Laranjeiras, em Sergipe. Jomilton Souza, que reza, clamando a bênção do Pai Eterno para a sua vida. Aminda Moraes, que agradece ao Pai Eterno pela sua vida e por toda a família. Miguel Barleta, de São Paulo, pede oração por ele, pela esposa Abigail, pelos filhos e por todos os familiares. E também a Marli, que pede oração, pedindo uma proteção. Diz que esse mês ela fará uma viagem com os filhos, então ela pede a proteção do Pai Eterno para esse momento que ela vai viver. Amém. Essas são apenas algumas, não é, Vanessa, das intenções que nós apresentamos, e quem está acompanhando pode continuar deixando também os seus pedidos. Para deixar o seu pedido, a sua intenção, você acessa as nossas redes sociais. O Facebook, o Instagram, tem o post de hoje, mas também no Facebook tem a transmissão ao vivo e no YouTube. Deixe lá que nós queremos acolher. A Vanessa está sempre ali, durante o nosso programa, acolhendo, acompanhando cada intenção para apresentar ao Pai Eterno. E as orações que nós também apresentamos ao Pai Eterno, elas são pela vida da igreja, sempre. Rezando pela igreja, com a igreja, porque somos igreja. Por isso que eu já cheguei aqui pertinho da Vanessa, porque é momento de nós conferirmos algumas notícias, o que está acontecendo, o que o Papa anda fazendo. Vanessa, conta para nós. E nós vamos começar bem por aí mesmo, é sobre o Papa Francisco, que está no site do Vatican News. Francisco e a JMJ 2023, não esqueçam da solidariedade. O Papa acompanha com alegria os preparativos para a próxima Jornada Mundial da Juventude em 2023 em Lisboa.
A JMJ estava programada para 2022, porém foi adiada para agosto de 2023 por causa da emergência sanitária devido à Covid-19. Também foi adiada a entrega dos símbolos da JMJ, a cruz e o ícone de Nossa Senhora. Por enquanto, a cerimônia de entrega dos símbolos está programada para o próximo dia 22 de novembro, que é a festa do Cristo Rei. Marcos, já teve a oportunidade de ir para a JMJ? Eu já fui, Vanessa, eu fui voluntário na JMJ aqui do Rio de Janeiro, em 2013. Não pude ir para outras, mas foi uma experiência muito marcante. Tenho certeza que quem participou tem a sua vida marcada por este evento tão especial de oração, ver tantas pessoas, e não só os jovens de idade, que eu já passei da fase de jovem de idade, mas aqueles que são jovens em espírito também, todos unidos pela mesma fé. Muito bonito. Olha, e nós vamos agora para o site da CNBB. Pontifícias Obras Missionárias lança materiais para animação dos idosos e enfermos missionários. A Pontifícia Obra de Propagação da Fé realiza nesta semana o lançamento dos materiais para animação da atividade dos idosos e enfermos missionários. É um serviço que a igreja oferece com a finalidade de animar, despertar, formar e acompanhar a pessoa idosa, enferma e as limitações físicas para exercer, conforme cada situação particular, sua vocação missionária. Bonito, a igreja é para todos, né, Marcos? É para todos, e quem está rezando com a gente, que está em casa, às vezes está acamado, já é mais experiente na fé e na vida, pode colaborar, pode ser missionário também. Então, nós rezamos por essa iniciativa da Pontifícia Obra para a Propagação da Fé, da vida missionária. Estamos no mês de setembro, logo é o mês de outubro, mês das missões, então vamos nos envolver com todo o coração, com toda a nossa força, para sermos cada vez mais missionários, é o que a igreja espera de nós. Com certeza. E a última notícia de hoje é no site da CNBB, vamos falar de educação. A Pastoral da Educação na Escola Pública é o tema do 20º Encontro Nacional. Mais de 1.500 educadores de todo o país vão se reunir virtualmente hoje e sábado no Encontro Nacional da Pastoral da Educação, inspirado na convocação missionária do Papa Francisco e na realização do Pacto Educativo Global. O encontro deseja impulsionar uma atuação mais efetiva da Pastoral da Educação nas escolas. Olha, é importante a igreja presente em todos os ambientes e também no campo da educação. Então, a nossa oração por todos que participam deste encontro, hoje e amanhã. Claro, como a Vanessa disse, acontece online, já que nós estamos nesse contexto da pandemia, e isso também oportuniza mais e mais pessoas participarem em todo o Brasil. Aos educadores, aos pastoralistas da educação, um bom encontro nacional para todos. E olha, a chegada de um bispo é sempre um momento muito aguardado pelos fiéis de uma diocese. Pensando nisso, Uruaçu, que recebe no próximo sábado Dom Giovanni Carlos, seu novo bispo, preparou uma catequese episcopal para a comunidade entender ainda mais o papel do seu pastor. Vamos conferir na reportagem. A posse de um novo bispo sempre levanta dúvidas, até mesmo aos fiéis. Por isso, é uma boa ocasião para falar sobre a importância dele na igreja, como sinal de unidade e exemplo de serviço ao povo de Deus a ele confiado. Pensando nisso, a Diocese de Uruaçu, que recebe no próximo sábado Dom Giovanni Carlos Caldas Barroca, promoveu catequeses para explicar ao povo a figura do bispo na igreja. Achamos importante também promover essas catequeses sobre o episcopado, até mesmo para os católicos tomarem consciência desse ministério na igreja. Ainda mais nos dias de hoje, que a palavra bispo é tão utilizada por outras igrejas, e às vezes os católicos, quem é bispo, quem não é bispo, então achamos por bem ir às fontes bíblicas, ao magistério da igreja, para catequizar, educar na fé sobre a pessoa do bispo. Foram 4 semanas dedicadas ao aprendizado. Na primeira, os fiéis puderam entender de forma mais aprofundada sobre o que é um bispo. Já na segunda, foi abordado sobre a missão desse religioso para uma diocese. Ao entrar na terceira semana, o assunto foi sobre o tipo de espiritualidade que um bispo deve ter e, por fim, seu papel diante dos desafios atuais. Então, nós pegamos esses 4 pontos
E em 4 semanas, o padre Edivaldo Celestino, então, desenvolveu essas temáticas, visitando, fundamentando-se nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja, no magistério da Igreja, na teologia do episcopado. Catequese é educar na fé. Por meio dela, é capaz de preparar discípulos de Jesus, comprometidos com a causa do Evangelho. Olha aí que iniciativa bonita da Diocese de Uruaçu para este momento. E neste final de semana, você confere aqui na programação da TV Pai Eterno 2 momentos importantes para a Igreja no Brasil, especialmente aqui para o Regional Centro-Oeste. Amanhã, dia 12, nós vamos acompanhar a missa de posse de Dom Giovanni Carlos, o novo bispo da Diocese de Uruaçu, como nós vimos agora na matéria. A transmissão será às 10 horas, direto da Catedral Imaculado Coração de Maria, em Uruaçu. E no domingo, a outra diocese goiana que recebe o seu bispo é a Diocese de Goiás. Direto da cidade de Goiás, nós teremos a posse de Dom Jeová Elias Ferreira, como novo bispo daquela diocese. Também às 10 horas, no domingo, dia 13, direto da Catedral de Santana, em Goiás. A Dom Giovanni e a Dom Jeová, a nossa oração pelo seu ministério episcopal à frente destas 2 dioceses aqui do nosso estado de Goiás. E agora eu vou fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho é hora do Santo Café. Momento de nós refletirmos e discutirmos hoje sobre a preservação do cerrado. Quem estará conosco? Paulo Souza Neto, ambientalista cristão. Eu espero você. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Eu agradeço porque você está me fazendo companhia nesta manhã de sexta-feira, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Nosso momento de oração, nosso momento também de entretenimento e de formação. Claro, formação de qualidade, sempre na perspectiva do Evangelho, na perspectiva cristã, levando aí para dentro da sua casa conteúdo de qualidade. E agora é o momento oportuno para a gente conversar, não é mesmo? E ao redor da mesa, nós vamos juntos saborear um bom café. Está na hora do nosso Santo Café. Isso, agora nós já podemos começar. Já estou aqui com o meu cafezinho. E do outro lado da tela, porque infelizmente ainda não podemos estar fisicamente juntos, mas eu tenho a alegria de receber remotamente, aqui para o Santo Café, o Paulo Souza Neto, ambientalista cristão, e que você certamente já viu aqui na nossa TV Pai Eterno, porque volta e meia ele nos ajuda com essa perspectiva bonita da sua formação e, claro, da sua opção de vida. Paulo, muito obrigado pela sua disposição e disponibilidade conosco nesse dia. Obrigado aos telespectadores, é uma alegria. Esse é um espaço que eu gosto muito de estar, porque eu me sinto muito bem, Marco. Obrigado pela oportunidade de sempre conversar com nossos irmãos, nossas irmãs, sobre ecologia, sobre esse tema tão importante no nosso dia a dia. Ótimo. Hoje o Paulo está aqui conversando com a gente hoje porque 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado. E nós estamos aqui no lugar privilegiado. Essa TV do Centro-Oeste que vai para todo o Brasil e esse lugar privilegiado desse bioma. E Paulo, para a gente começar, que talvez muitos que estão nos acompanhando de norte a sul do Brasil já ouviram falar, mas não conhecem bem. A primeira pergunta é aquela básica: o que é o cerrado?
Quais as principais características desse bioma? O Cerrado é um dos biomas mais antigos do planeta Terra. Ele se constituiu por 75 milhões de anos e por aqui, em torno de 12, 13 mil anos, nossos irmãos, nossos antepassados viviam, andavam de um lado ao outro, colhendo frutos, plantando e vivendo. E o Cerrado é um bioma que tem em mais de 10 estados brasileiros e ele é considerado um bioma de transição. Tem uma das maiores biodiversidades, ou seja, ele tem uma quantidade de vida, de fauna e flora fantástica, uma cultura tradicional belíssima também, com os povos tribais, com os vazanteiros, com os quilombolas, com comunidades que sobrevivem e pequenos agricultores. Ou seja, o Cerrado é um bioma de transição porque ele dialoga com a Mata Atlântica, com a Caatinga, com a Amazônia, com o Pantanal, ele abraça o Pantanal, né? Portanto, dos 6 biomas brasileiros, ele é um bioma que conversa com 5 deles, e ele é ligado a 5 deles. Daí a sua importância. O Cerrado também tem uma característica, Marco, que é os seus recursos hídricos. É considerado a cumieira do Cerrado. Nós somos a nascente das águas. Portanto, são essas características de biodiversidade que marca o bioma que precisa ser cuidado. Ótimo, olha aí que bonito a gente conhecer um pouco do Cerrado. Sou mineiro, morei muito tempo no Espírito Santo e estou há pouco mais de um ano aqui em Goiás, né? E posso confessar aqui sem medo que eu estou encantado com as belezas do Cerrado. É um bioma realmente muito rico e muito bonito, né? Para a gente apreciar, para a gente contemplar e, claro, para a gente viver também. Sobre isso, sobre viver, eu acredito, né? O bioma é aquilo que nos ajuda a viver, que dá sustentação para a vida. Qual é a importância, né, do Cerrado para a preservação da vida, para quem está vivendo de fato nesse bioma? Olha, Marco, boa oportunidade, boa pergunta você fez. O Cerrado, ele é biodiverso, ele é múltiplo. O Cerrado tem características muito peculiares que ocorrem aqui na nossa região, aqui no Centro-Oeste. E uma coisa muito bacana a se destacar no Cerrado é o seu clima, né? Ele tem a metade do ano, ele é um clima tropical úmido, uma metade seco e uma metade quase chuvoso. Portanto, daqui a uns dias nós teremos o período de chuva, que depois irá até fevereiro, março, e depois a gente volta para um período de seca. Então, o Cerrado, ele é tão belo que ele tem características... Na realidade, o ambientalista que morreu recentemente, a semana passada, o Washington Novaes, ele dizia que, na verdade, a gente não tem que falar cerrado, ele tem que chamar cerrados, no plural, porque ele tem mata de galeria, ele tem mata seca, ele tem aluvião, ele tem matas densas. Portanto, o Cerrado, e é uma coisa que hoje, como você abriu o programa dizendo que estamos celebrando o 11 de setembro, nós não temos muito a celebrar, mas eu te digo que a gente precisa tomar cuidado, saber cuidar deste bioma que é rico, mas que é frágil. Nós vivemos um momento difícil, que são as queimadas no Cerrado. Segundo a Universidade Federal de Goiás, o Centro-Oeste, nós já destruímos em torno de 45% do bioma com desmatamento. O que resta são reservas indígenas, são unidades de conservação e as chamadas reservas de propriedades. E é delas que nós temos que cuidar. São das nascentes que nós precisamos cuidar. Porque, como você disse, do Cerrado brota vida, e vida em abundância. E o cuidado que nós temos que ter, você vem de um lugar
também chamado pelo Guimarães Rosa dos geraizeiros, né? Exatamente. Minas Gerais. O Cerrado, ele é um convite à preservação da vida todos os dias. Ótimo, que bonito a gente perceber isso. Você tocou num ponto muito importante que acredito que merece a conscientização de todos nós e acredito que não apenas para o Cerrado, para todos os biomas, né? A Igreja do Brasil, inclusive em 2017, dedicou uma campanha da fraternidade sobre os biomas. Podemos rezar também essa diversidade e perceber também que diante dessas belezas das flores, nós também encontramos muitos espinhos. E se eu não estou enganado, depois da Mata Atlântica, o Cerrado foi o bioma que mais sofreu interferência humana, que mais sofreu agressão. O senhor já colocou aí para nós a questão do desmatamento. Quais outras ameaças sofre o Cerrado, principalmente nesse tempo em que a gente está vivendo? Além do desmatamento, nós temos também minerações irregulares. Nós temos no Cerrado muitas queimadas irregulares e uma penetração muito grande de grandes plantações, sem o devido cuidado de um descolamento entre grandes plantações e pequenos agricultores. O Cerrado é um lugar que precisa dessa parceria do agronegócio com a agricultura familiar. O agronegócio ele presta um grande serviço ao Brasil na sua produção de grãos, mas nós precisamos fazer isso de forma cautelosa, cuidadosa, em harmonia com os pequenos proprietários. Talvez, Marco, um dos maiores desafios é promover o diálogo da agricultura extensiva para o pequeno produtor. O dia que a gente conseguir fazer isso, aliado a uma segunda questão, que é nos sentirmos ambiente, nos sentirmos terra, nos sentirmos água, nos sentirmos solo. E aquilo que acontece ao solo, à água e ao ar, acontece a nós. O dia que a gente conseguir entender que se a gente cuidar bem das nascentes, das florestas, dos rios, nós teremos uma outra qualidade de vida. E aqui eu aproveito a sua pergunta para dizer que também temos duas linhas de desafios. Uma é no campo. No campo, nós já citamos desmatamento, queimada, usos exagerados de agrotóxicos. E agora, na cidade, Marco Túlio, nosso problema grave, resíduos sólidos, líquidos e gasosos, o chamado lixo, muita sacola plástica e um problema grave. Você acompanhou aí durante a semana, na imprensa, o problema com o nosso rio, nosso principal manancial de abastecimento, que é o rio Meia-Ponte. Ele nasce em Itaúsu, percorre 17 municípios até Goiânia, daqui até o Paranaíba, mais 17 municípios, portanto, são 420 quilômetros, e é um rio que a gente precisa entender que, apesar de mais de 30 municípios, todos têm uma responsabilidade de cuidar da sua vegetação auxiliar, de pensar o seu reflorestamento, de pensar um recuo adequado. Portanto, conciliar desenvolvimento urbano com o desenvolvimento rural. Na cidade, com proteções específicas, essas que eu disse, e no campo, com fiscalização, com associação entre o grande produtor e o pequeno produtor. Esse é um desafio que o dia que a gente entender que não tem divergência, que não deve ter briga entre aquele que muito produz com aquele que pouco produz, mas o dia que a gente entender que esse pequeno for respeitado pelo grande e trabalhar em harmonia, a gente pode dar um salto de qualidade na nossa plataforma econômica. Eu acredito. Esse realmente é um caminho que nós precisamos de romper, tanto do ponto de vista ambiental, ecológico, né? Quanto do ponto de vista social, que é de ver o mundo apenas dividido em dois lados, este ou aquele, né? Essa polarização tão marcada e que certamente
nós prejudicamos o meio ambiente, por conseguinte, prejudicamos a nós mesmos, porque dele dependemos e dele fazemos parte, dele somos, né? O Papa Francisco coloca isso para nós de maneira muito brilhante, né? A ecologia integral, que nós habitamos esta casa comum, portanto, é responsabilidade nossa. E é bom a gente chamar a atenção de quem está nos acompanhando nesta manhã sobre a responsabilidade de cada um nesse cuidado, nessa preservação do meio ambiente, né? É verdade, Marco. O Papa Francisco vem se constituindo uma das principais lideranças mundiais em defesa da vida, porque o Papa Francisco, como traz o Evangelho, foca na defesa da vida. E ele está disse a semana passada, naquela chamada audiência geral, que eu sempre estou acompanhando aqui pela TV Pai Eterno, ele dizia o seguinte: olha, pós-pandemia, nós precisamos disseminar um valor imprescindível, que é a solidariedade, que é o respeito ao outro. E o respeito ao outro é o outro como água, como terra, mas é o respeito ao outro como indígena, como pequeno agricultor, como grande agricultor. Todos nós fazemos parte da enorme casa comum. E você citou a encíclica Laudato Si, eu aproveito e cito esse esforço que foi de encontrar a chamada região panamazônica, toda a Amazônia. E agora o Papa está preparando um novo encontro que é chamado A Nova Economia de Francisco e Clara, para discutir desenvolvimento, para discutir qualidade de vida, para discutir bem viver. Ou seja, o Papa Francisco, ele tem chamado a atenção para aquilo que é central, para aquilo que é fundamental, que é a defesa da vida. Ótimo. E Paulo, você coloca bem essa questão da economia, olhando aí, né, de quem conhece com propriedade este bioma, este ambiente, esse lugar em que nós estamos. Às vezes nós queremos ou cobramos apenas dos poderes públicos a preservação, colocamos a responsabilidade sobre eles. É claro, políticas públicas precisam ser empreendidas para a preservação do meio ambiente e de tudo que envolve a vida nas suas mais diversas dimensões, sem ultrapassar uma a outra. Para quem está nos assistindo agora, de que forma ou o que cobrar dos poderes públicos e o que nós, enquanto pessoas, também podemos fazer? Qual é a nossa parte nesse processo? Muito bem lembrado, Marco. Essencial essa pergunta. Olha, cada um de nós, especialmente nós cristãos, temos que, quando a gente abre a torneira, se perguntar de onde está vindo aquela água. Qual o rio que está vindo aquela água? Às vezes a gente anda na cidade, a gente passa por muitas pontes e a gente sequer sabe o nome do rio que passa debaixo daquela ponte. Portanto, é muito importante que cada comunidade adote uma nascente, adote um parque, procure buscar na comunidade escolar um apoio, seja para o seu filho, seja para o seu sobrinho, a escola mais próxima. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, visitando a escola, conversando, falando da necessidade de uma horta de alimento limpo, saudável naquele lugar. Na hora que a gente for comprar, a gente evitar comprar comida com agrotóxico em excesso. Ou seja, se cada um fizer a sua parte, a gente vai melhorando o mundo. As nascentes que estão perto da gente, é muito importante a gente ir lá e saber a qualidade da água que está cortando na nossa cidade. Portanto, eu disse que você chamou a atenção por uma questão legal, porque se cada um não fizer a sua parte,
Não adianta a gente ficar só cobrando de poder público. Fica parecendo que o poder público é culpado de tudo e eu não sou culpado de nada. Mas quem é que coloca os representantes lá? Não somos nós? Uhum. Então agora, Marco, eu aproveito para deixar uma dica para nós cristãos. Vamos prestar atenção nos planos de governos dos candidatos a prefeitos e vereadores das próximas eleições, como está sendo contemplado a questão ambiental. Tem política para lixo, tem política para água, tem política para educação ambiental, fala de reciclagem, qual é a proposta de cada candidato a prefeito e cada candidato a vereador. Nós cristãos, o Papa Francisco está nos chamando à nossa responsabilidade e nós cristãos temos uma responsabilidade enorme de fazer a nossa parte cobrando, acompanhando, fiscalizando. Está no momento, fiquemos atentos. Todos os candidatos. Vamos procurar, a gente conhece pessoas que às vezes está na política, está na hora da gente pedir a essas pessoas, olha, vamos cuidar da água, cuidar do rio, cuidar do lixo, vamos evitar sacolas plásticas, ou seja, vamos proteger o meio ambiente. Olha aí, conversa importante, dicas importantes do Paulo Souza Neto, ambientalista cristão. E Paulo, eu queria só recordar aqui uma trajetória dos últimos dias, né? Nós estamos num tempo muito oportuno, porque dia 1º de setembro foi o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, abrindo o tempo da criação. No dia 5 de setembro, o Dia da Amazônia, e agora, dia 11, o Dia do Cerrado. Então, veja, é uma delicadeza de Deus, um chamado para todos nós para cuidarmos dessa casa comum e fazermos a nossa parte na preservação do meio ambiente e, claro, na preservação da nossa vida. Eu quero agradecer, Paulo, essa conversa agradável aqui, a sua disponibilidade, mais uma vez, de nos ajudar a compreender a nossa relação com a ecologia, com o meio ambiente, do ponto de vista cristão. A alegria foi minha. Eu, quando estou aqui, me sinto em casa, como devoto do Pai Eterno, como amigo dessa comunidade de padres redentoristas que vem fazendo um trabalho fantástico pelo Brasil. Essa defesa das missões, essa defesa das vocações de Santo Afonso Maria de Ligório, São Clemente, e essa força, agora com o pé na comunicação, ajudando na evangelização. A TV Pai Eterno é um espaço de promoção e de defesa da vida. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado mais uma vez. Que o Pai Eterno abençoe você, a sua vida, o seu trabalho e, claro, a sua luta pelo ambiente, por essa ecologia integral. Hoje, Dia Nacional do Cerrado, né? Acabamos de conversar com o Paulo Souza Neto, ambientalista cristão, sobre a preservação, a importância desse bioma para todos nós. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho estou de volta com o programa Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui na TV Pai Eterno com o nosso programa Pai Eterno, depois do Santo Café, sobre a preservação do Cerrado, neste Dia Nacional do Cerrado. E eu já volto chamando a Vanessa Lobo para conferir como estão as nossas redes sociais, a nossa transmissão ao vivo. Tem participação aí, Vanessa? Muitas participações. E eu quero apresentar nesse momento a vida da Nair Vasconcelos, que está sempre ligadinha conosco. Ela que é de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Também a Fabiana Helena, que pede pela libertação do seu esposo, Roberto. Eles têm 25 anos de casado e pede toda a restauração do matrimônio. A Kelly Belisário, que pede pela família do Clóvis,
clamando todo o consolo do Pai Eterno para a família, a Maria Souza Oliveira e também a Ladjânia Pinheiro, que faz um pedido muito especial. Ela diz que a mãe está há 29 dias na UTI. Nós clamamos ao Pai Eterno agora a fé, a força, a esperança para o coração tanto da Ladjânia quanto da sua mãe e todo o restabelecimento da saúde. E para encerrar, Marcos, eu quero falar de um testemunho lindo que nós recebemos pelo nosso telefone. O senhor José Francisco, que é de Sergipe, ligou e contou esse testemunho para nós. Diz que a sua esposa, a Maria José dos Santos, ela estava em estado crítico. Ela sofreu um AVC. A veia se rompeu no início desse mês e ela ficou até ontem na UTI, passou por uma situação muito difícil, muito grave, mas que graças às orações ao Pai Eterno, ontem mesmo ela saiu da UTI e agora está se recuperando. E é isso que nós clamamos, a recuperação, a força, a esperança do Pai Eterno, tanto para o José Francisco quanto para a sua esposa, uma boa recuperação. Bendito seja o Pai Eterno por esta graça tão bonita testemunhada pelo seu José e pela sua família, que certamente tem o seu coração aquecido pelo amor, pela graça do Divino Pai Eterno. E agora é o momento de compartilhar com você a nossa missão do dia, o compromisso para nós no dia de hoje. Eu e você vamos juntos fazer este compromisso, que é o seguinte: vou me esforçar para ser compreensivo e caridoso. Vou me esforçar para ser compreensivo e caridoso. Que isso não pese nos nossos ombros, mas que seja algo que a gente possa fazer com o coração, de maneira agradável, de maneira leve e que vai tocar certamente o coração do Pai Eterno. E eu quero compartilhar com você um pensamento muito bonito, uma oração, um poema do cardeal José Tolentino Mendonça, que se chama O que nasce do teu silêncio. Guarde essas palavras aí no seu coração. Conta-se que os padres do deserto, quando chegava alguém pela primeira vez, não falavam. Recebiam o outro em silêncio, porque pensavam: se o meu silêncio não o conseguir iluminar, quanto mais a minha palavra. Ama o silêncio acima de tudo. Ele transporta um fruto que a língua é incapaz de descrever. No nosso silêncio nasce alguma coisa que nos atrai ao silêncio. Que Deus te conceda compreender e acolher o que nasce do teu silêncio. É isso que hoje eu te peço, Senhor. Que eu guarde o teu silêncio com confiança e que ele abra, pouco a pouco, o meu coração à escuta, não só do presente, das necessidades do presente, mas também daquilo que há de vir. Como é bom a gente contemplar os fatos da nossa história, acolher no coração, deixar que ali Deus nos toque, que o Pai Eterno nos faça reconhecer as coisas que acontecem. E que hoje, com o nosso silêncio e também com a nossa ação, nós possamos sentir que o Pai Eterno está conosco no caminho e que Ele nos motiva sempre a seguir. E Ele nos motiva a seguir porque nós somos dele. Sim, você, eu e a Vanessa também. Todos nós somos dele, por isso que nós chegamos aqui bem pertinho. Somos dele e a ele nos apresentamos, bem como os devotos do Pai Eterno que apresentam os seus pedidos, as suas intenções. Os filhos do Pai Eterno, que são membros da nossa família de amor e que apresentam as suas intenções. E hoje eu quero apresentar a vida de 3 mineiros do Olha seu que estado maravilha, natal, né, isso Marcos? mesmo. A vida da Margarida, da Maria Auxiliadora e do Luiz Antônio, todos de Minas Gerais. As suas intenções estão depositadas aos pés do Pai Eterno. Isso, essas juntamente com as outras intenções que estão sempre aqui, conduzindo o nosso programa, a gente olha para ela e a gente olha para você. É a nossa forma de chegar até o seu coração. E, claro, do Pai Eterno chegar aí, nós junto com Ele. Vamos então renovar a nossa consagração, voltando o nosso olhar para essa imagem que tanto nos acolhe, que expressa tão grande amor por nós. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus,
na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, Para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Amém. E nós clamamos a proteção, a intercessão da Virgem Maria, dizendo: Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bom estarmos unidos em oração, perseverantes na fé, sentindo a presença do Pai eterno, a sua graça em nossa vida. Foi uma semana muito rica juntos aqui no programa Pai Eterno, não foi, Vanessa? Com certeza. Uma semana de bênção para todos nós. E claro, amanhã nós temos mais um encontro marcado, programa Pai Eterno especial de sábado também, para a gente rever alguns momentos da nossa semana. Mas desde já, Vanessa, para você, um abençoado final de semana e obrigado por sua companhia aqui nessa semana. Obrigada para você também, Marcos, e para você que está sempre ligadinho conosco, um grande abraço para você. Olha, final de semana, não podemos nos esquecer de tirar o tempo que é do Pai Eterno, todos os dias. Mas no final de semana é especial, domingo é dia do Senhor. Então procure participar da celebração eucarística, de alimentar a sua vida, ouvindo a palavra, fazendo a comunhão espiritual, ou talvez a comunhão física, presencial, aí na sua comunidade. Mas não deixemos de alimentar a nossa fé. Sigamos unidos e fortes, porque a alegria do Senhor é a nossa força.